pessoal, bem-vindos a mais um Deliberações Filosóficas. Eu sou o professor Manuel Avelino, seu professor de filosofia para o Enem. E hoje a gente vai falar de um cara que, se ele fosse uma personagem de Naruto, ele teria um chakra ilimitado. Se ele fosse uma personagem de Cavaleiros dos Zodíacos, ele teria um cosmos ilimitado. E se ele fosse uma personagem de Dragon Ball Z, ele teria um Ki ilimitado. Isso mesmo, nós estamos falando de Anaximandro de Mileto. E vocês vão entender por que eu estou dizendo que, se ele fosse uma personagem aí de algum anime, ele teria um cosmos ilimitado. Grava essa palavrinha, ilimitado. As primeiras paradas aí que a gente precisa saber dele é que ele foi um pré-socrático ou um filósofo naturalista, assim como o seu mestre, Tales de Mileto. Outra informação importante é que o Anaximandro, assim como o Tales de Mileto, ele era matemático, geógrafo, astrônomo, é considerado aí o fundador da astronomia na Grécia. Além disso, pessoal, o Anaximandro de Mileto também era político. Então, daí o currículo do cara, só para a gente iniciar. Além disso, ele escreveu uma obra chamada Sobre a Natureza. E essa obra você pode encontrar ela facilmente só dando uma acessada lá no Google, coloca lá Sobre a Natureza do Anaximandro de Mileto. Você vai encontrar a obra completa. Tô brincando, é uma obra que data aí há mais de 500 anos antes de Cristo. Não se tem notícia dessa obra. O que tem são fragmentos, tá bom? E relatos aí do Aristóteles e de outros pensadores que vieram depois dele. Além disso, o Anaximandro, ele foi o primeiro aí a propor um mapa mundi, onde estava ali a geografia conhecida até então na época. Outra informação interessante é que ele foi aí também um inventor do relógio solar. Então, pessoal, fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai falar de um cara que é fantástico. Eu tô falando aqui só coisas básicas. A gente vai entrar na parte filosófica agora, como que ele vai explicar a origem do universo. Para Anaximandro, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender, ele não considerava que o elemento primordial constituinte do universo um elemento material encontrado na natureza, como a água, a terra, o fogo, o ar e tantas outras mais. Ou seja, outros elementos que a gente pode encontrar aí na natureza. Para Anaximandro, o princípio de todas as coisas, arque, trata-se do ápero. O áperon, pessoal, para Anaximandro, trata-se daquilo que tudo, exatamente tudo vem dele. Tudo vem dele. Tudo está nele e tudo se dissolve nele. O áperon, para Anaximandro, ele é o início e o fim. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Ele é o início e o fim de todas as coisas. Isso não quer dizer que este áperon, ele tem início e fim. Não. Muito pelo contrário. O áperon, ele não tem início e ele não tem fim. Mas ele deu início a todas as coisas que existem. A multiplicidade das coisas existentes. Ele é quem deu origem, ele é o que sustenta e nele é para onde todas essas coisas que existem, ao perecer, retornarão. Ou seja, pessoal, o que é um áperon? Não sei. Sério, pessoal, não sei dizer o que é o áperon. O próprio Anaximandro não sabia o que era o áperon. Ninguém nunca observou o áperon. Bom, por quê? Porque essa substância, esse elemento, ou essa arque, que ele chamou de áperon, é algo pela qual só pode ser pensado. Ou seja, é algo indefinido. Como que eu vou definir para vocês algo que não pode ser definido? Ou como eu vou definir para vocês algo indefinido? O próprio Anaximandro de Mileto, pessoal, não sabia o que era o áperon, mas ele trouxe algumas características do áperon. O áperon para Anaximandro era infinito, indefinido, como já falamos, e ilimitado. Essas são as principais características do áperon. O áperon a gente pode entender como a causa não causada, ou seja, é aquilo que existe desde sempre, tá? Não foi criado, não passou a existir em um determinado momento, ele simplesmente existe, tá? Ele é o princípio pela qual todas as outras coisas passaram a existir, por isso ele é a causa não causada.
ele causou tudo que existe, mas nada causou a existência do ápero. Ele é infinito. Ele é uma substância que não tem nem início nem fim. Agora pense comigo aí. Vamos raciocinar um pouquinho. O áperon, ele é infinito. Se ele é infinito, ele não tem limite nem fim. Não tem limite nem em quantidade, nem em qualidade, nem internamente, nem exteriormente. O áperon é infinito. Se ele é infinito, ele é a fonte de todas as coisas. Daí surge a famosa frase do Anaximandro: o que vem antes do finito tende a ser infinito. Aquilo que é eterno, infinito, não causado, ilimitado, deu origem a tudo aquilo que é finito, contingente, efêmero, que se origina, que se desenvolve e que morre. Algo infinito deu origem a tudo aquilo que é finito. Ou seja, pessoal, é o áperon que origina todas as coisas. É o áperon que sustenta todas as coisas. É o áperon que governa todas as coisas. Ou seja, o áperon é a fonte de todas as coisas. Mas como que tudo se originou dele? Para Anaximandro, no áperon está contido todas as coisas enquanto possibilidade de vir a ser. Vou repetir. No áperon, nessa substância primeira, que nós não sabemos o que é indefinida, está contido nela, enquanto potência, todas as possibilidades de vir a ser. Tudo que irá existir, tudo em sua multiplicidade, tudo que existe vem dele, está nele enquanto potência e passa a existir em determinado momento. Para tentar fazer aqui uma imagem, criar uma imagem para que vocês possam entender, imaginem aí que o áperon, pessoal, é uma infinita massa de modelar, ilimitada em quantidade, em qualidade, tanto exteriormente quanto interiormente. Imagine uma massa modelar infinita. E dessa massa de modelar vai surgindo tudo que existe, aquilo que é finito, como por exemplo o Sol, o planeta Terra, uma árvore, os seres vivos. Tudo vai se originar dessa massa de modelar primeira, tá? Que é a arqueia. Mas continuando, pessoal, é interessante que a gente entenda o seguinte: esse áperon, tá? A qual tudo surgiu, tá? A qual tudo se originou, nós não estamos falando aqui de um processo de criação. Está lá a massa de modelar, e dessa massa de modelar, alguém vai modelando ela, criando os seres vivos ou tudo aquilo que existe. Não. O Anaximandro não trabalha com essa ideia de criacionismo, tá bom? O Anaximandro ele vai trabalhar com uma ideia de uma origem, tá? Que vai surgir a partir dos opostos. Para ele, há esse áperon, tá? Que é essa substância primeira, essa massa de modelar primeira, aqui, ainda continuando na nossa metáfora, e através dessa massa, que é infinita e ilimitada, ela vai dar origem a todas as coisas. Por quê? Porque todas as coisas já está contido nela enquanto potência, enquanto vir a ser. Então, dessa massa, desse áperon, tá? desse negócio definido, vai surgir aí o Sol, a Terra, a água, os seres vivos e tantas outras mais. Inclusive o meu cachorro que tá latindo aqui, atrapalhando a aula. Ô, cachorro. Ou seja, pessoal, para Anaximandro, de um movimento circular primitivo, um movimento circular primeiro, uma espécie de turbilhão cósmico do áperon. Para quem não sabe, pessoal, turbilhão é um movimento rápido da água em forma de redemoinho, tá? No exato momento do encontro entre duas correntes de duas marés, ou de duas forças opostas. Então, nesse exato momento, tá? Surge aí este turbilhão, tá? Esse áperon. Acompanhe essa imagem aqui. Então, aí nós temos um redemoinho, né? Esse turbilhão, essa força, esse encontro entre opostos, tá? Entre duas forças opostas. Agora, tentemos imaginar isso no áperon, tá? Seja lá o que o áperon seja, imaginar uma espécie de turbilhão, de redemoinho, a qual, pelos opostos, foram dando origem a todas as coisas. Ou seja, pessoal, o universo, o cosmos, o mundo se deu por meio da separação dos contrários. Veja só, não foi os contrários
que deu origem ao Aperon. Mas o Aperon, uma espécie de turbilhão no Aperon, já existia, ele sempre existiu, deu origem aos opostos. Como assim, pessoal? Inicialmente, esse turbilhão, esse redemoinho, o Aperon, deu início aí a dois grandes opostos, o quente e o frio. Do quente originou-se aí o Sol, posteriormente a Lua, os astros e por aí vai. Do frio vai dar aí a origem, né? Vai se desdobrar no ar, na terra e o mar, tá bom? O próprio Anaximander falava que a terra para ele é mantida por um equilíbrio de forças e sem sustentação material. Parece que o cara já estava prevendo o que hoje a gente entende por força centrípeta, né? Ou força gravitacional, tá bom? A qual permite que a Terra fique ali circundando o Sol sem que ela caia, né? Sem que ela perca energia ou sem que ela perca força. Para Anaximander, pessoal, a vida vai se desenvolvendo de formas aquáticas mais simples aos seres mais complexos, sempre pela tensão entre os elementos contrários. Então aqui a gente já vê também uma espécie de evolucionismo, tá? Mas não é um evolucionismo harmônico, tá? O motor dessa evolução está justamente sempre por essas forças opostas, contrárias. Sendo assim, pessoal, o Anaximander formula então um discurso racional que busca o entendimento da física, do universo como um todo, do universo em sua totalidade, que busca explicar a partir dessa substância indefinida que ele chamou de Aperon. Por isso, o Anaximander é considerado aí pela historiografia a primeira cosmologia completa. A gente observou que ele tenta explicar a origem da física do universo desde quando não tinha nada, só o Aperon, até os seres vivos, o desenvolvimento dos seres vivos por essa tensão de forças opostas. Este, pessoal, é o Anaximander completo que você agora entendeu e não vai mais errar no Enem. Beleza, pessoal? Então, eu agradeço vocês terem ficado até o final. Peço que curtem esse vídeo, compartilhem esse vídeo, dá aquela força pra gente. Tamo junto, muito obrigado, é nóis!